9. Quem já encontrou aí, diga amém. Amém. João 1, 19. Diz assim a palavra do Senhor: Este foi o testemunho de João, quando de Jerusalém os judeus enviaram-lhe sacerdotes e levitas para lhes perguntar: Quem és tu? Ele declarou e não negou, mas anunciou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então quem és tu? És Elias? Ele respondeu: Não sou. Tu és o profeta? E ele respondeu: Não. E perguntaram-lhe de novo: Quem és tu? Precisamos responder aos que nos enviaram. O que dizes a respeito de ti mesmo? E ele respondeu, citando o profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. E então os emissários da parte dos fariseus perguntaram-lhe: Neste caso, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu: Eu batizo com água. No meio de vós está alguém a quem não conheceis, aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha em sua direção, e disse: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É sobre este que eu falei. Depois de mim vem um homem que está acima de mim, porque ele já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizando com água. E João deu testemunho dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: Aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, mas feche novamente seus olhos. Pai querido, Deus de toda a graça, em cuja presença estamos, Senhor, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, Pai, para a compreensão da Tua palavra. E pedimos também que no nome de Jesus, nessa noite, o Senhor possa trabalhar no solo dos nossos corações, Senhor, para receber a boa semente que é a Tua palavra, Pai. Ó Deus querido, Deus santo, como nós declaramos aqui, ó Deus, o Senhor que é santo e está entronizado no nosso meio, gera vida no meio de nós, Senhor. Gera da Tua vida nas nossas vidas, Senhor. Derrama sobre nós, Pai, o Teu Espírito Santo e enche-nos, Senhor, até estarmos completamente cheios da Tua presença nessa noite, Pai. Ó Deus querido, em nome de Jesus, purifica-nos, ó Pai, com o lavar dos nossos pecados pela Tua palavra nessa noite. Traz-nos, ó Deus, traz-nos a Tua presença com um coração humilde e quebrantado, Senhor, que se dispõe a testemunhar de que Cristo Jesus é de fato e de verdade o Filho de Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E nós o amamos, Senhor, e queremos declarar isso aqui nesta noite, que nós amamos Jesus. E esse tem sido, ó Deus, a canção dos nossos corações, Pai. Ó Deus querido, em nome de Jesus, sê conosco aqui neste lugar e fala conosco. Oramos assim no nome santo de Jesus e para a Tua glória. Amém. Os irmãos podem se assentar, mas mantenha, por favor, sua Bíblia aberta. Nós começamos no domingo passado a falar sobre o Evangelho de João, um evangelho não sinótico, ou seja, diferente dos outros, diferente de Mateus, de Marcos, de Lucas. Um evangelho cujo propósito do autor está descrito no próprio evangelho, né? E nós trabalhamos isso aqui no domingo passado, explicando que João ele declara o propósito do evangelho no próprio evangelho. Então ele fala que esses relatos, esses sinais, e João vai listar 7 sinais de Cristo antes da sua ressurreição, e ele vai dizer, olha, esses sinais foram descritos para que você possa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o Filho de Deus. Então esse é o propósito do evangelho de João,
mostrar para mim e para você que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a gente vai trabalhar ao longo dessa série de mensagens sobre o que isso significa, então. O que significa dizer que Jesus é o Filho de Deus. Note que o texto que nós acabamos de ler termina com essa declaração a respeito do próprio João. João testemunhando de que ele é o Filho de Deus. No Evangelho de João nós encontramos também 7 testemunhos, se nós contarmos o testemunho do próprio Jesus a respeito de si mesmo. Então nós temos 6 mais 1, né? Se você contar Jesus como 7 testemunhos a respeito de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A gente vai ver isso ao longo da carta. Outra curiosidade também é que nós vemos 7 expressões eu sou descritas ao longo do Evangelho. Nada disso é mera coincidência, tudo isso é uma Jesuscidência, né? Porque tudo isso tinha um propósito eterno aqui para ser revelado para nós. E nós vamos passar por isso e vamos vendo ao longo da carta. A gente falou domingo passado também de que o texto começa com uma expressão bem interessante. Em João 1 vai dizer no princípio. E a gente entende com isso, e outros estudiosos também, que João está recontando a história da criação humana, mas agora a partir de Jesus. E isso é importante para nós também. Por isso que no domingo passado a gente falou que Jesus é aquele que criou você, formou você, que a sua vida é um presente dado por Jesus. Sua vida não é sua, mas ela é um presente dado por Jesus a você, para que você possa viver para a glória dele. E hoje a gente vai falar do testemunho de João, ou melhor, das declarações de João. João está passando aqui por uma espécie de investigação, um CSI dos fariseus aqui, e ao longo desse texto que nós lemos, João faz diversas declarações, e a gente vai pensar sobre o que essas declarações significam. Eu dividi mais ou menos a estrutura aqui hoje para nós, para facilitar a compreensão, em 3 momentos, ou melhor, 3 declarações de João. A primeira declaração é quem eu sou, e isso fica dos versos 19 até o verso 23. Depois, João continua dizendo por que eu faço o que faço. Não com essas palavras, mas é basicamente essa declaração de João. Por que ele está fazendo o que ele está fazendo? Que os investigadores, né, mandados lá pelos fariseus foram para saber isso. Por que você está fazendo esse negócio? E, por último, a declaração de João é quem ele é. Quem ele é. E nós vemos isso dos versos 29 até o 34. A segunda declaração, porque eu faço o que faço, está entre os 24 a 28. A gente vai entender isso aqui. O contexto desse momento aqui é o seguinte: João está sendo abordado pelos líderes religiosos para saber sobre a sua identidade, porque, afinal de contas, João está arrebanhando uma grande multidão no deserto, está juntando muita gente. E isso começa a chamar a atenção dos fariseus, que até então detinham todo o poder religioso da época. E agora tem um homem, que eles não sabem muito bem ainda quem é, que está juntando, né, vamos dizer assim, uma galera junto com ele, e isso está chamando a atenção. E esses homens querem saber do que isso se trata. Que movimento novo é esse? Outro fator também é que João ele aparece praticando o batismo. Eu vou explicar por que isso chama a atenção dos fariseus também. Mas João aproveita essa oportunidade de estar sendo questionado, não para declarar algo a respeito dele mesmo, mas para falar a respeito de Jesus. E isso é vamos dizer assim, uma sacada genial de João, né? Só que, na verdade, não é apenas uma estratégia. João está indo além disso, porque o sentimento nas declarações de João é algo que vai além da pura estratégia para driblar os investigadores. Não é só isso. É mais do que isso. Trata de um sentimento no coração de João, que ele não consegue deixar de falar desse sentimento. Então, por isso, ele faz essas declarações. A gente vai entender um pouco melhor isso aqui nessa noite, mas vamos com calma. Primeiro, vamos pensar nessa primeira declaração que eu disse. Quem sou eu? Quem sou eu? Veja que o versículo 19 vai dizer assim, 19 vai dizer, este foi o testemunho de João, quando de Jerusalém, aonde ficava o templo? Só para ver se vocês estão ligados. Onde ficava o templo? Olhe alto, com força. Onde ficava um templo? Vocês não sabem ou estão com vergonha?
Em Jerusalém. Não é isso? Amém? Estamos todos juntos? Amém? Amém. Certo? O templo ficava lá em Jerusalém. Então, da onde que mandam os investigadores lá para João? De Jerusalém, diz o versículo 19. Os judeus enviaram-lhe sacerdotes e levitas. Sacerdotes e levitas, homens que trabalham aonde? No templo. Pode falar com convicção, no templo. É só um teste aqui para ver se vocês estão prestando atenção comigo. Os homens que trabalham no templo e homens respeitados, para perguntar: quem és tu, João? Quem é você, João? Ele já começa declarando: eu não sou Cristo. Isso tem grande valor para nós. Por quê? Lembra que Cristo não é uma espécie de nome composto para Jesus, do tipo Marcos Paulo, João Pedro, Luiz Felipe. Não é uma espécie de nome composto. Cristo é um título, ok? Cristo no grego é Christos, que significa o ungido. Cristo, a palavra Cristo do grego, é o equivalente para o hebraico Messias. O Messias. Então, uma outra forma de ler o texto seria o seguinte: eu não sou quem? O Messias. Eu não sou o Messias. Se vocês vieram aqui atrás de saber se eu sou o Messias, dado esse movimento que começou, né, em Israel, chamando a atenção de muitas pessoas, fazendo com que muitas pessoas fossem para o deserto e que judeus fossem batizados, e por imersão, vale a pena ressaltar, mas a gente vai falar disso mais tarde. Bom, que movimento é esse aí? Isso é uma nova religião? É uma nova fé? É uma nova doutrina? Então ele já começa dizendo: olha, eu não sou o Messias. Se vocês estão atrás do Messias, eu não sou o Messias. Mas tem pelo menos 3 motivos que antecedem esse questionamento e essa investigação por parte desses homens. O primeiro motivo eles queriam descobrir se João pregava uma nova fé. Lembre-se que os religiosos daquela época detinham o poder naquela época. O poder religioso era também o poder político. Então, eles queriam saber por que João estava pregando esse negócio, porque João estava começando a juntar gente. E eles se achavam no direito de quê? De determinar o que é correto diante de Deus e o que não é correto. Mas lembra que várias vezes João confrontou esses homens, chamando eles de raça de víboras, de hipócritas. Porque eles tinham a letra na ponta da língua, mas não no coração. Então, esses homens estão com medo de que João comece a pregar uma espécie de nova fé. Esse é o primeiro motivo. Segundo, eles queriam descobrir quais eram as credenciais de João. Por isso a pergunta: quem és tu? Com quem é que eu estou falando aí? Quem é você para estar fazendo o que você está fazendo aí? Aí João já começa: bom, eu perdi, Senhor. Eu não sou o Cristo. Uma brincadeira aí para os cariocas que forem assistir o vídeo depois. Eles perguntaram: quem és? És Elias? Ele respondeu: não. Não, também não. Tu és o profeta? Ele respondeu: também não. Então, quem és tu? Precisamos responder. A gente precisa levar alguma resposta. A gente não pode chegar lá simplesmente e dizer que você não é. Tu não és o Messias, tu não és o Elias e tu não és o profeta. A gente poderia aqui explicar, mas eu não queria gastar muito tempo nosso hoje com isso aqui. Mas, rapidamente, seria o seguinte: o Messias, para saber se ele é quem as profecias diziam que seria o Messias. Para saber se era a respeito de João que as profecias estavam falando. Elias, por causa da profecia de Malaquias, final do livro de Malaquias, lá que fala que um Elias deveria vir preparar o caminho antes. E o profeta, por causa da palavra de Moisés, que declarou que um profeta viria a Israel. Então, por isso, essas 3 perguntas. Mas isso não é tão importante para a gente nesse momento. Importante para a gente saber o seguinte: perguntaram de novo: quem tu és? Precisamos responder: o que dizes a respeito de ti? Essa pergunta aqui é importante a gente perceber. O que você diz a respeito de você? E ele respondeu citando o profeta: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. A primeira coisa que eu acho mais maravilhosa em João, e aqui eu compartilho, abrindo o coração com vocês,
é que João é um profeta que sabe exatamente quem ele é. Ele sabe exatamente quem ele é. Ele tem clareza da identidade. Ele não está tentando ser nenhum dos outros profetas. Ele não está tentando fazer igual os que vieram antes dele, ou mais, ou menos, seja lá o que for. Ele está apenas tentando ser quem ele deveria ser no que Deus colocou no coração dele, preparar o caminho para Jesus. É isso. E ele não está muito preocupado em dizer para aqueles homens quem ele era para sustentar credenciais próprias, como alguém que estivesse advogando em causa própria. Pelo contrário, ele usa a oportunidade para falar de Jesus. E exalta Jesus para dizer, olha, eu vim apenas para preparar o caminho de quem realmente importa. Então, se aqueles homens queriam descobrir as credenciais de João para saber se ele era um profeta, eles acabaram de ter uma boa resposta. Outro motivo que eles queriam descobrir era por que João era tão popular, por que João estava atraindo tantas pessoas. Então, isso chamava a atenção daqueles homens e por isso mandaram as pessoas lá. Vale lembrar que o número de seguidores de João ia crescendo, 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 e para aqueles homens que sempre receberam a atenção do povo, porque se valiam do povo para o exercício do poder, eles não exerciam o poder para servir o povo, mas se valiam do povo para sustentar a sua posição, João era uma ameaça. Para essas pessoas que se aproveitam do povo para sustentar uma posição de poder, João é uma ameaça, gera ciúme. Vamos lá saber quem é esse cara aí. E é por isso que eles vão ficar contra João. Bom, João não está preocupado muito com isso. João não está preocupado em defender sua própria identidade. João está preocupado em cumprir o chamado de Deus, que é fazer o quê? Preparar o caminho de Jesus. Então, João aproveita isso para ressaltar a importância daquele que viria depois dele. O que a gente pode aprender com isso? Os homens precisavam os homens pressionavam João para ele lhes dizer quem ele era, mas João enfatizou apenas o que veio fazer. Eu sou a voz. Eu vim preparar o caminho para o Senhor. Eu não sou importante. Eu vim preparar o caminho daquele que é realmente importante. Isso deixou aqueles homens confusos, porque eles não queriam saber sobre Jesus ou o Messias, eles queriam saber quem João era. Mas enquanto eles queriam saber quem João era, João queria que eles soubessem quem Jesus era. Olha que interessante, eu vou repetir isso aqui para você. O que eu aprendo com João aqui é que enquanto as pessoas queriam saber quem João era, João queria que eles soubessem quem Jesus era. Os homens queriam colocar a atenção sobre João. João pega essa atenção e converte para aquilo que realmente importa. Olhem para Jesus. João não está buscando glória. João não está buscando reconhecimento das pessoas. João não está em busca de fama, de ganho pessoal. João está à procura de fazer com que as pessoas olhem para Jesus. Então, eles estão preocupados em saber quem ele é. João está preocupado em fazer com que Jesus seja conhecido. Para João é muito simples. Em outras palavras, a lição seria aqui: não se trata de quem eu sou, mas de quem ele é. E é disso que se trata o Evangelho, de quem Jesus é. Então, se você está aqui e nunca pisou numa igreja evangélica, deixa eu te dizer, o Evangelho se trata de quem Jesus é. É isso que realmente importa. Quem é Jesus? É nisso que consiste toda a ideia de cristianismo. Quem é Jesus? Pouco importa você sair daqui hoje sem nem saber o meu nome. Isso não vai fazer nenhuma diferença. Agora, o que pode fazer diferença na sua vida é entender quem Jesus é. Isso pode mudar a sua vida. E isso é o que deve servir para nós na caminhada cristã. O que nos importa não é fazer com que as pessoas conheçam quem nós somos, mas fazer com que eles conheçam quem Jesus é. Jesus pode mudar a vida. Jesus pode te salvar. Jesus pode transformar a sua vida. Bom,
para João é simples, para nós deveria ser também. Deveria ser também. E é uma pena que isso não seja. Eu estava chegando aqui agora, e quando eu estava encostando no carro, me veio o seguinte pensamento. Falei assim, nossa, então, aqueles colegas que infelizmente colocam o próprio nome na porta da igreja, não entenderam o que João entendeu. Você já deve ter visto isso por aí, né? Infelizmente, não se trata de quem eu sou. Igreja, não sei o que, ministério, pastor, falando, não interessa quem você é. Deixa eu te contar uma coisa. O evangelho se trata de quem Jesus é. E a gente precisa viver isso. Agora, quando as pessoas perguntam para você quem você é, e quando você vai falar para as pessoas quem você é, a tua história passa por Jesus? Já pensou nisso? Quando você fala a respeito de você mesmo, aonde Jesus entra na tua história? A declaração sobre a nossa identidade deveria ser uma oportunidade para testemunhar sobre Jesus. Entendeu isso? Amém? A gente poderia até ir embora hoje agora. Já dava para ir embora, né? Porque é muito simples. A declaração sobre a minha identidade deveria ser uma oportunidade para testemunhar sobre Jesus. Eu vou te falar quem eu era, Heitor. Eu era assim, 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 mas glória a Deus, porque em Cristo Jesus eu fui feito um novo homem. Essa deveria ser a declaração sobre a minha identidade. Quem eu era antes de Jesus e quem eu sou depois de Jesus. E o que Jesus fez na minha vida para me salvar. Amados, é isso que realmente importa. É disso que trata o Evangelho de Jesus. Quem Ele é. Por que eu faço o que eu faço? Essa é a segunda declaração que eu vejo João fazer no texto. Por que eu faço o que faço? Porque eles dizem assim, ó, versículo 24, então os emissários da parte dos fariseus perguntaram-lhe, neste caso, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? João lhes respondeu, eu batizo com água. No meio de vós está alguém a quem não conheceis, aquele que vem depois de mim e de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Essa é a declaração de João. Por que você faz? Eu batizo com água. Mas por que isso assusta tanto aqueles homens? Já que o batismo não era uma novidade. Não sei se você sabia disso. Vai aqui uma curiosidade. O batismo não era uma novidade. O que assustou aqueles homens não era o fato de João estar batizando. Os essênios já praticavam o batismo. Uma facção no meio do judaísmo já praticava o batismo. Mas esse batismo que os essênios praticavam era um batismo para os gentios. Então eles faziam o que chamavam de prosélito, um gentio convertido. E como um ato de que aquele gentio agora se converteu ao judaísmo, eles faziam o quê? Batizavam. Então, batizavam um homem. Então, a prática do batismo não era uma novidade em Israel. Já batizavam. O questionamento para João vem do espanto desses homens pelo fato de João estar batizando judeus. Esse é o ponto. O ponto não é o batismo em si. O ponto é, como é que você está tratando pessoas do povo escolhido de Deus da mesma maneira que a gente trata os gentios? Quem te deu esse direito? Se tu não és o Cristo, nem o Elias, nem o profeta, é isso que eles estão dizendo. Quem te deu esse direito de tratar o povo escolhido de Deus como o povo gentil? Aí João diz, bom, eu batizo com água. Em outras palavras, João está dizendo, esse ato que eu estou levando o povo a praticar é um ato para evidenciar o arrependimento do povo. Então, mesmo os judeus precisam passar pelo batismo para evidenciar o arrependimento. Lembra que a mensagem de João é arrependei-vos? Então, o ato que eu estou praticando com o povo é para que fique manifesto o arrependimento do povo. Mas no meio de vocês está aquele que pode perdoar pecados. No meio de vocês, diz o versículo... Vamos ler de novo o 33 e o 34?
Olha só o que diz o 33 e o 34, diz assim, ó, eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, disse-me, aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Em outras palavras, o que João está dizendo para aqueles homens é o seguinte, ó, eu estou batizando com água, para evidenciar o arrependimento dessas pessoas. Mas o batismo que ele vai praticar pode perdoar o pecado. Eu batizo com água, mas o Filho de Deus, o Messias, vai batizar com o Espírito Santo. É para esse batismo que vocês precisam atentar. Estão assustados com isso? Está no meio de vocês já. Aí lá no verso 27 ele diz algo que é maravilhoso. Ele diz assim, aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Vamos pensar nessa declaração? Marca aí na sua Bíblia João, para você não se perder, e volta comigo ali para Lucas. Mas deixa marcado lá João, que depois a gente vai voltar para o texto. Mas vamos a Lucas rapidão, para você poder entender uma coisa. Lucas, capítulo 7, versículo 28, a gente tem uma declaração do próprio Jesus sobre João. Uma declaração do próprio Jesus sobre João. Olha o que diz aí, Lucas, capítulo 7, verso 28. Pois eu vos digo, disse Jesus, eu vos digo, que entre os nascidos de mulher não há outro maior que João. Não há outro maior que João, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. O que Jesus está dizendo? Pode voltar lá para João, para você não se perder. João capítulo 1. Mas o que Jesus está dizendo? Não houve profeta maior que João. É isso. Não houve profeta maior que João. Esse homem, esse grande homem escolhido por Deus para preparar o caminho do seu filho, pense nisso, por um instante. Pense no que isso significa. Todos os outros profetas sonharam com Jesus. Sonharam. Profetizaram um sonho. Não tiveram oportunidade de ver. João é o único que teve a oportunidade de não apenas ver, mas batizar Jesus. Incrível, né? Ele não ressuscitou morto, ele não fez descer fogo do céu, ele não bateu o cajado na água para o mar abrir. João não fez nada disso. Mas Jesus fala assim, ó, ele é o maior. Foi o próprio Jesus que falou. Já pensou nisso? O próprio Jesus testemunhar, ele foi o maior de todos. E esse homem diz assim, eu não sou digno de desamarrar a correia das sandálias. Isso para mim ensina uma coisa muito profunda a respeito do coração de João, da atitude de humildade de João. Ele sendo tão importante, se sentir inadequado, até mesmo para desamarrar a correia das sandálias. Eu não sou digno, ele diz. Eu não sou digno de desamarrar. Eu não sou adequado nem para desamarrar, para ser um escravo para o meu Senhor, para desamarrar a correia das sandálias. Se João, que foi o maior dentre os profetas, tinha no coração esse tipo de sentimento, deixa eu te fazer uma pergunta, qual deveria ser o sentimento no meu e no teu coração a respeito de servir a Jesus? Pense nisso. Se João, sendo o maior dos profetas, dentre os nascidos de mulher antes de Jesus, antes do reino, que dirá eu e você deveríamos nos sentir para servir a Jesus? Não deveríamos ser tão orgulhosos, não deveríamos ser tão vaidosos, porque quando nós entendemos quem Jesus é, o nosso orgulho e a importância que damos a nós mesmos devem desaparecer. Você deve sumir. A importância que você dá a você mesmo, o quão bom você acha que você é, deve desaparecer na ideia
de servir a Jesus. Servir a Jesus. Do privilégio que nos é concedido de servir a Jesus. Um privilégio. Desamarrar, correr das suas sandálias. Então a gente não deveria ser tão orgulhoso. A gente não deveria ser tão vaidoso. A gente não deveria se achar o cara ou a mulher. A gente não deveria se achar tão talentoso ou talentosa. Pelo contrário, a gente deveria querer desaparecer de dizer assim, deixa que ele receba toda a atenção. Não preocupa nem de saber o meu nome, deixa que ele receba a atenção. Essa atenção é dele. É dele. A última declaração é quem ele é. E essa está lá do verso 29 até o verso 34. O verso 29 diz assim, no dia seguinte, João viu Jesus, que vinha na sua direção. E esse disse, este é o Cordeiro de Deus. João explicou isso nos versos 33 e 34 que nós lemos. João explicou que Deus havia dito para João que aquele que ele visse descer o Espírito Santo e repousar sobre ele, esse era o Messias, esse era o Filho de Deus. João disse isso lá no 33. Aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Então, o que acontece lá no 29? No dia seguinte, João viu Jesus que vinha na sua direção. E aí João faz essa declaração dizendo sobre quem ele é. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que nós entendemos com isso? Que no momento em que João viu Jesus, ele vê o Espírito Santo descer sobre Jesus e pairar sobre Jesus. Nesse momento, ele entende e diz, esse é o Cordeiro de Deus. Agora uma nota de rodapé. Lá em Êxodo, capítulo 29, dos versos 38 ao 42, diz que todos os dias, pela manhã e ao entardecer, se sacrificava 2 cordeiros pelo pecado do povo. Isso era lei em Israel. Então, todos os dias, de manhã e à tarde, 2 cordeiros deveriam ser sacrificados no templo para perdoar os pecados do povo. Quando João, então, olha para Jesus e declara, este é o Cordeiro de Deus, ele sabe do que eles estão falando. Os irmãos aqui na igreja já me ouviram repetir isso. Eles sabem. Por que eles sabem? Porque todos os dias no templo se sacrifica 2 cordeiros pelos pecados de Israel. Agora, o detalhe na fala de João, que tem aqui uma diferença que faz toda a diferença, é o seguinte, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque o cordeiro que se sacrificava lá no templo era o cordeiro do homem. O homem vinha, trazia para o sacerdote colocava a mão sobre o cordeiro, declarava os pecados de Israel e sacrificava o cordeiro para perdoar os pecados de Israel. Então, aquele era o cordeiro do homem para perdoar os pecados de Israel. Mas esse não é o cordeiro do homem, esse é o cordeiro de quem? De Deus. Para perdoar os pecados de Israel? Não, para perdoar os pecados do mundo. Isso inclui a mim e a você. Assim como eu disse lá no versículo, no capítulo 1, no versículo 3, que nós falamos domingo passado, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Eu disse para você, isso inclui você e a mim. Agora deixa eu te dizer, isso também inclui você e a mim. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este era o Cordeiro, e não do homem, mas de Deus. Não para tirar apenas os pecados de Israel, mas do mundo inteiro. Jesus pagou o preço para perdoar os nossos pecados naquela cruz. Pagou o preço. Agora, deixa eu te dizer uma coisa tão importante quanto isso. Ele pagou o preço e você pode receber o perdão. Ele pagou o preço e por isso você agora pode receber o perdão. Mas para isso precisa que você declare Jesus como seu Senhor e Salvador. O sangue do Cordeiro terá poder sobre a sua vida para apagar pecados de uma vez por todas, se você declarar Ele como teu Senhor e Salvador. Ele pode perdoar os seus pecados, seja quais forem os pecados. Lembra que o sacrifício feito do Cordeiro, ele tinha um problema. Toda vez que se pecava, tinha que se sacrificar um outro Cordeiro. Uma vida para pagar outra vida.
uma vida como oferta pelo pecado. Então, todas as vezes que o povo pecava, tinha que sacrificar um animal. Mas Jesus, ele morre uma vez, uma única vez, para perdoar todos os nossos pecados de uma vez por todas. Jesus, então, é o sacrifício perfeito. Ele é o Cordeiro de Deus, ele não é o Cordeiro do homem. Ele é o Cordeiro perfeito de Deus, que pode perdoar todos os nossos pecados. Mas a pergunta que não pode deixar passar despercebida é: no teu coração há em você a humildade de reconhecer que precisa do perdão de Jesus? Há em você a convicção da tua condição como pecador, carente da misericórdia de Deus e que precisa que o lavar dos pecados que foi posto sobre Jesus naquela cruz seja também o lavar da tua vida, do teu coração, da tua mente, das tuas mãos, dos teus pés, afinal de contas, por onde tu tem andado? Esse é o sentimento que precisa estar no meu coração, para que aí então eu declare Cristo, eu lhe confesso os meus pecados e eu lhe confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Muda a minha história. Aí você passa de viver preocupado com quem você é para alguém que vive preocupado de que as pessoas saibam quem ele é. E isso para nós não é loucura, faz todo sentido, porque nós entendemos o quanto isso mudou a nossa vida. E é por isso que às vezes as pessoas lá fora vão chamar os evangélicos de fanático, de louco, de crente chato. Porque a gente insiste nesse negócio. E como não insistir? Como a gente faria diferente? Se você entende isso, não tem como você também não ser assim. João entendia isso. Olha o que diz o versículo 30. É sobre este que eu falei. É ele. Depois de mim vem um homem que está acima de mim, porque ele já existia antes de mim. Tem algumas coisas muito, muito bacanas nesse versículo. Vamos lá, eu vou tentar abordar algumas. Primeiro, a essa altura, quando João fala assim, vem alguém antes de mim, que já existia antes de mim, o que ele está dizendo com isso? Você lembra que Jesus era parente de João Batista? Quem lembra disso? Só para eu ter uma ideia. Pouquíssimas pessoas. Lucas, capítulo 1, capítulo 2, é o seu para casa. Jesus era primo de João. E João tem aproximadamente 6 meses mais velho do que Jesus, humanamente falando. Então, no seu nascimento carnal, humano, Jesus é 6 meses mais novo que João. Mas olha a afirmação de João, acompanha aí na sua Bíblia. Porque ele, o quê? Já existia antes de mim. O que João está querendo dizer para mim e para você com isso? Lembra o que eu disse no domingo passado? O Evangelho de João quer nos apresentar Jesus como Filho de Deus, como Deus eterno que veio para nos salvar. Então, faz todo sentido que João, o discípulo, tenha registrado as palavras de João Batista quando disse, ele já existia antes de mim. E isso faz toda a diferença para nós, porque isso se refere à eternidade de Jesus. Jesus é um Deus eterno, ele já existia antes de mim. Ué, João Batista, mas você não é 6 meses mais velho que o teu primo? Essa é a primeira pergunta que talvez nós faríamos aqui. Mas ele é eterno, ele já existia antes de mim. Antes de toda a criação, no princípio, ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, João está afirmando a eternidade de Jesus. E essa qualidade de eterno, esse atributo de eternidade, é um atributo característico de quem? De Deus. Então, está dizendo, Jesus é Deus. Agora, tem um outro detalhe, ele fala assim, depois de mim vem um homem que está acima de mim. E note novamente a humildade de João. Por quê? A essa altura, João é muito conhecido em Israel. A essa altura, João é muito conhecido em Israel. Tem muita gente vindo ao deserto.
Ir ao deserto para anunciar alguma fala contra Roma também era um ato comum da época. Muitos dissidentes iam para o deserto para declarar as suas verdades contra o Império Romano. Vai lembrar que nesse período histórico, Roma domina sobre Israel. Então isso também era comum. Mas aí vem um outro detalhe que eu falei para você aqui. João batiza pessoas e batiza judeus, assim como os essênios, mas a diferença é que ele batiza judeus. E ele tem uma mensagem ousada, e ele declara: vocês são raça de víboras, hipócritas, e precisam se arrepender. Então João está ganhando uma certa notoriedade, tanto é que o texto começa com os homens do templo, mandando seus investigadores, digamos assim, abre um parênteses aí, um aspas, para saber quem é João. Mas João não está preocupado com isso. Então João tem total clareza de quem é e diz: olha, ele está acima de mim. João não tem problema em dizer que Jesus está acima de mim. Mas nesse momento você vai lembrar, e você vai aprender isso ao longo dessa série, Jesus ainda não é conhecido das pessoas. O ministério de Jesus não começou ainda. Ele começa após o seu batismo. Não é isso? E Jesus ainda não foi batizado. Jesus está para ser batizado por João. E João já está declarando: ele está acima de mim. Por quê? Porque não tem a ver com fama, tem a ver com quem ele é. Não tem a ver com quem eu sou, mas tem a ver com quem ele é. Então eu posso até atrair multidões para virem me ver, mas o que realmente importa é que vocês entendam quem ele é. Então ele é o cara. Ele é a pessoa mais importante. Ele está acima de mim. Vocês estão preocupados? Eu estou sendo uma ameaça para vocês ou algo do tipo? É Ele. É Ele que vocês devem olhar. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado. Não é que ele conhecia como pessoa, acabei de dizer para você que eles eram parentes. Mas aqui o que dá para entender para nós é que João Batista só percebeu no versículo 31 que Jesus era de fato o Messias quando ele tem a visão do Espírito Santo repousando sobre Jesus. Aí naquele momento, é como se o autor dissesse para a gente assim, naquele momento virou uma chavezinha na cabeça do João, e o João entendeu que o primo dele era o Messias. Até então não tinha nada ali que declarasse isso a respeito de Jesus. Tudo mais que a gente vê nos filmes é mera especulação. Mas aí aquele momento foi decisivo para João Batista compreender quem era Jesus. E ele fala: olha, eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, eu vim batizando com água. Eu vim preparando o caminho, levando as pessoas ao arrependimento. O batismo com água quer dizer isso. A declaração pública da nossa fé em Cristo Jesus, que nós nos arrependemos dos nossos pecados e reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecendo sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. É esse. Você batiza com água e leva as pessoas ao arrependimento. Mas vem aquele que de fato perdoa pecados. Agora olha que maravilhoso, quando Cristo desce naquela água com João, o que isso significa para nós? Já pensou nisso? Você aprendeu lá na classe de doutrinas que isso é um exemplo. Jesus se batizou para que nós também sejamos o quê? Batizados. Mas não é só isso. A gente não está na classe de doutrina, então a gente vai mergulhar um pouquinho mais fundo. Tá certo? A gente ensina isso porque faz parte ali de um primeiro aprendizado, um primeiro momento. Mas a gente está aqui para mergulhar um pouco mais fundo. Quando Jesus é batizado por João, ali está prefigurando o batismo que aconteceria na cruz. Porque lembra o que o batismo representa? E os estudiosos aqui são quase unânimes em dizer que todo batismo no Novo Testamento é praticado por imersão, o indivíduo totalmente imerso na água. Por que isso? Por causa do simbolismo do batismo. No batismo, Jesus morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia o quê? Ele ressuscitou.
Ele ressuscitou. Então, quando Jesus é batizado, também está prefigurando o quê? A sua morte e ressurreição. A ressurreição de Cristo é o que nos dá a garantia da vitória sobre a morte. Cristo venceu a morte, então nós também a venceremos. Porque Cristo morreu naquela cruz por nós e ressuscitou, nós temos o perdão dos pecados, porque Cristo ressuscitou. Pastor, não me convenci disso não, então vamos a Romanos capítulo 6 rapidão. A gente tem tempo hoje, graças a Deus. Romanos capítulo 6, verso 3, diz assim, ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados o quê? Na sua... O que está escrito na sua Bíblia? Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Faz sentido agora? Ainda não? Vamos ao 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, sepultamento. O indivíduo está ali na terra, foi sepultado, pôs o corpo, terra totalmente sobre ele. Assim também no batismo, o indivíduo totalmente imerso na água. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Veja, quando nós nos batizamos, estamos também prefigurando que a morte e a ressurreição de Cristo. Então, morreu o indivíduo. O João morreu, foi sepultado. Aí o João ressuscitou na morte pelo batismo em Cristo Jesus. Nasce uma nova criatura. Ele agora ressurgiu para viver em novidade de vida. É isso que significa o batismo. E é isso que significa quando Jesus morreu, ou melhor, ressuscitou. Eu ia falar isso, eu falei uma coisa, pensei outra. Você reparou, né? Pelo gesto, né? Ele foi batizado e voltou da água. Isso significa o quê? A prefiguração da sua morte e ressurreição para o perdão dos nossos pecados. E nós também passamos pela água da mesma maneira. Porque se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, quando é que o crente se une a ele à semelhança da sua morte? Certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Glória a Deus. Percebeu? E é isso que João está prefigurando ali com Jesus. Por isso a importância de que Jesus tenha sido batizado por João como um testemunho para nós. E por último ele diz assim, eu não conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água. Aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Então leva as pessoas ao ato do arrependimento, mas o que tem poder para perdoar pecados é Jesus. E é o Espírito Santo que somos batizados. Então é o Espírito Santo que nos dá poder para viver em Cristo. Quando você declara Cristo como seu Senhor e Salvador, a palavra de Deus diz que você é batizado naquele momento pelo Espírito Santo de Deus. E é naquele momento em que você recebe esse Espírito para que você tenha o poder para viver em Cristo. Para que você tenha o poder necessário para vencer a carne. Para que você tenha o poder necessário para ressurgir e viver uma nova vida. Por isso você precisa declarar Cristo como seu Senhor e Salvador. Por isso. E por último, para a gente terminar, diz o versículo 34. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Aqui João faz um apanhado do seu trabalho, do que ele está fazendo. Então o que ele está fazendo? Estou fazendo é apenas mostrar para as pessoas quem ele é. Então por isso eu digo que dou testemunho de que este é o Filho de Deus. Lembre que eu disse que temos 7 testemunhos, se contarmos Jesus ao longo do Evangelho. Este é o primeiro que aparece, só para você registrar aí na sua Bíblia. Esse é o primeiro que aparece, o testemunho de João, dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Agora, o que eu queria dizer por último para a gente nesse versículo? Assim como João fez uma declaração sobre o trabalho que ele realizava, essa declaração precisa ser a minha e a tua, se você já está em Cristo. Se você já declarou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você já entendeu o que significa a expressão, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
O meu trabalho e o teu trabalho agora deve ser dar testemunho de que este é o Filho de Deus. Entendeu ou não? Esse deve ser o meu e o teu trabalho. Então, quando alguém perguntar assim, mas quem é você? Bom, deixa eu te dizer primeiro quem ele é. Porque quem eu sou tem tudo a ver com quem ele é. Quem eu sou só existe por causa de quem ele é. Eu era uma outra pessoa, mas porque Cristo Jesus um dia entrou na minha vida, eu agora vivo em novidade de vida. Fui sepultado com ele na morte pelo batismo e agora ressurgi com um novo homem para viver em novidade de vida. Esse que sou eu sou um servo de Jesus. Eu não sirvo nem para desamarrar a correia das sandálias lá, é tudo graça. Se não fosse graça, eu não tirava nem a correia da sandália. Sou pior do que muita gente, tenho convicção da minha natureza pecadora, mas também tenho a convicção de que o que Jesus fez naquela cruz perdoou todos os meus pecados. Não tem mais nenhum espírito de dívida sobre mim. Tudo foi pago por Cristo na cruz, e agora eu posso ir em liberdade. Não sou melhor do que ninguém. Porque as pessoas lá fora, eu já estava falando isso com a minha classe, as pessoas lá fora às vezes acham que nós como cristãos, e às vezes por erro nosso, a gente se coloca como melhor do que as pessoas, e não é isso. Não se trata de ser melhor do que ninguém. Se trata de ser um pecador convicto de que é pecador. Essa é a diferença. Qual é a diferença? A diferença é que eu tenho consciência da minha condição de pecador e tenho consciência de algo mais do que Cristo fez para perdoar esses pecados. É isso que faz eu estar aqui e não lá. Você já parou para pensar nisso? A sua diferença de estar aqui e não lá, fazendo qualquer outro pecado, é única e exclusivamente sobre quem Ele é. É isso que faz a diferença. Jesus é a diferença que faz toda a diferença. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra no nome de Jesus. Domingo que vem nós continuamos nesse evangelho maravilhoso de João, que temos trabalhado aqui a exposição, e já tem me abençoado muito, e eu espero que esteja abençoando você também, a tua vida, no nome de Jesus, né?